Nessa aula, nós vamos aprender a inserir em uma superfície linhas que são chamadas de break lines e que tornam as nossas superfícies mais confiáveis e com maior segurança de dados, já que ela corrige certas imperfeições que a nossa superfície possa vir a ter. Também vamos aprender a inserir os limites ou boundaries, que servem para a gente poder limitar a quantidade de informação que é mostrada na nossa superfície. Isso é muito utilizado quando você tem uma superfície muito grande e você quer reduzir o tamanho dela, pois os dados externos ao limite não são necessários no seu projeto. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? No desenho 2.2, nós vamos encontrar uma superfície, onde nós vamos aplicar as breaklines, mas antes disso, vamos entender o que elas vão fazer. Aqui nós temos uma superfície criada pelo Civil 3D através de uma triangulação utilizada aqui para interligar os pontos que foram fornecidos por topografia. Então, vamos visualizar essa triangulação. Aqui eu tenho Surface Properties. Vamos alterar o estilo para Contours and Triangles. Ok. Olhem só, esses quadradinhos que estão aqui formando os triângulos, eles só estão perfeitinhos assim porque essa superfície ela foi importada do Google Earth. Então, ele utiliza um modelo chamado 3D Faces como objeto de desenho para criar a superfície e os contornos. Então, o que acontece? Esses triângulos que são criados aqui, eles interligam pontos vizinhos com coordenadas próximas. Então, o que ele faz? Ao interligar, eles criam uma rede de ponto aqui, chamada uma rede de triangulação irregular, aonde as coordenadas de cota desse local aqui, elas são bem próximas. Então, é isso que o Civil 3D vai fazer para criar os contornos. Vejam que onde tem contorno, tem a triangulação. O que a breakline vai fazer? Ela vai forçar o Civil 3D a criar essa triangulação, tendo em conta a existência dessa breakline. Então, vamos criar essas linhas para a gente melhor entender como vai funcionar esse processo. Então, eu vou voltar ao estilo aqui para visualizar os contornos de 2 e 2 metros. Então, está aqui de 2 e 10 metros, design para ficar coloridinho. E nós vamos criar uma polilinha aqui, como se fosse para representar uma ponte, uma barragem, alguma coisa. Então, vou clicar desse contorno até esse contorno aqui. Depois, eu vou criar outra desse contorno até esse contorno aqui. Então, está aqui. Vamos visualizar se ela ficou certinha tridimensionalmente falando. Se ela é uma ponte, ela tem que ser mais alta do que o terreno. Então, olha só. Está vendo? Está aqui, ela mais alta que o terreno. Isso só funcionou direitinho porque nós utilizamos o OSNAP aqui, tá? Girou muito rápido aqui porque o mouse escapou um pouco da mão. E nós vamos utilizar agora essas linhas aqui como breaklines. Então, na hora que ele for triangular, ele vai calcular, imaginando que existam esses pontos aqui na topografia. Então, vamos fazer isso agora inserindo as breaklines. Então, eu cancelo o Orbit aqui utilizando o ESC. Está aqui a triangulação, olha o terreno aí. Vou utilizar a forma de visualização aqui em topo, para ele voltar ao formato original. E nós vamos utilizar agora essas linhas como uma definição de breaklines. Então, como que eu faço isso? Eu tenho aqui minha superfície, venho em definições, breaklines, botão direito, adicionar. Então, ele mostra aqui, ele pede para falar assim, qual que é a descrição? Então, eu vou colocar, sei lá, ponte, tá? Mas poderia ser, inclusive, uma barragem. Vamos colocar barragem porque ele vai ficar mais parecido com isso. Que tipo nós vamos utilizar? O tipo padrão. Mas existem outros tipos aqui que você também pode utilizar. Mas nós vamos utilizar, por enquanto, o padrão, porque ele se encaixa legal no que nós queremos fazer aqui. Depois disso, basta clicar em OK. O que ele pede para mim? Selecione os objetos. Quais serão os objetos? As minhas polilinhas. Então, vou clicar aqui, clicar na outra e pressionar Enter. Olha só o que aconteceu. Está vendo? Ele formou uma superfície aqui, ele aproximou os contornos desses nossos objetos que foram inseridos como breaklines. Vamos analisar tridimensionalmente para ver o que aconteceu. Orbit, está aqui. Olha só, está vendo? Ele inseriu como se fosse uma barragem aqui. Olha como ficou bacana. Então, o que acontece? Em certos casos, se faz necessário o uso dessas breaklines para você poder melhor representar o seu terreno. Está vendo? Então, estão aqui as novas
curvas de nível aqui a partir das nossas break lines. O que nós vamos fazer agora é visualizar a triangulação para ver o que aconteceu. Vamos então visualizar como que ficou a triangulação. Então eu venho aqui com o botão direito, Surface Properties, vou selecionar aqui Contours and Triangles, OK. Olhem só, tá vendo que alterou a triangulação aqui, ó? Vejam que tem uma triangulação dentro dessa nossa área que foi definida pelas break lines, ó. Então, se você quiser visualizar melhor, é só tirar os contornos aqui, ó, Edit Surface Style, e vamos tirar os contornos maiores e menores aqui na aba Display, ó. OK. Tá vendo? Então, você vê que a triangulação agora ela alterou, ela foi alterada ao redor da nossa break line. O que você vai fazer para excluir essa break line? Ó, você vem aqui em Break Lines, seleciona a break line que você criou, botão direito, Delete. Ó. Ele pergunta se você quer isso mesmo, então, OK. Só que se você olhar, não aconteceu nada. Como é que você faz para remover de vez? Você vem e reconstrói a sua superfície. Ó. Botão direito aqui em Terreno, você vem na opção Rebuild. Clica aqui, ó, e ele mudou a triangulação. Está vendo a diferença agora? Ó? Ele mudou a triangulação aqui. E agora, se a gente voltar aqui para topo e alterar o estilo para mostrar para a gente os contornos de 2 metros e 5 metros de design, você vai ver que a sua superfície voltou a ser como ela era antes de você aplicar a break line. Por fim, vamos inserir um limite. O limite é mais fácil ainda de trabalhar. Você cria uma polyline fechada aqui, para definir a área em que seu limite vai ser estabelecido. Ó, vamos dizer que eu queira só esse trecho aqui. Ó. Tá vendo? Aí você vem aqui na superfície de novo, em definição, só que agora você vai adicionar uma boundary, uma fronteira. Então, clica com o botão direito, adicionar. Aí ele pede o tipo. Ó. Primeiro vamos colocar o nome. Vamos colocar aqui limite do terreno. Ele quer o tipo, se ela é externa, se ela vai mostrar, se ela vai esconder ou se ela vai fazer um corte na superfície. É só colocar Alter aqui mesmo que ele vai remover tudo que está para fora da sua polilinha aqui que definiu o limite. Ó. Então é só você colocar OK, seleciona o seu limite e está aí. Ó. Ele só mostra para a gente o que você quer ver dentro do limite aqui. Se você quer excluir esse boundary aqui, só clicar nele, Delete, vem aqui na superfície, ó, e faz a mesma coisa que foi feito no breakline. Rebuild, e ele volta para você o resultado que você tinha anteriormente de aplicar o limite. Nesta aula, nós pudemos aprender como que o Civil 3D faz para criar uma superfície a partir de pontos topográficos. E, com isso, nós aprendemos a alterar a forma como ele vai criar a triangulação que gera os contornos a partir do uso das break lines. Aprendemos também a remover essas break lines e a inserir um limite que possa mudar a forma como a gente visualiza a nossa superfície, alterando assim a área que é mostrada, e também a remover esse limite e reconstruir a superfície.